Olá, você sabe a diferença entre ser passivo e ser pacífico? Jesus era passivo? Era não, né? Jesus é passivo ou é pacífico? O primeiro mártir da igreja era passivo ou era pacífico? Eu vou te mostrar aqui de uma forma bastante didática para você entender a diferença e o quão importante é para você que é filho de Deus saber diferenciar o que é ser passivo e o que é ser pacífico. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero te pedir, não esquece de se inscrever no canal, tocar no sininho, botar um comentário discordando ou concordando, e compartilhar para a tua rede social, que isso vai fazer toda a diferença no canal, para que o canal ganhe relevância dentro da plataforma do YouTube e seja conhecido dentro da plataforma do YouTube. Me ajuda a fazer esse canal ser conhecido dentro da plataforma. Chega aí. Aqui é uma forma que eu vou lidar aqui com você de uma forma bastante didática, para você entender a importância de você saber o significado de ser pacífico. Presta bem atenção aqui. Pacífico, tranquilo, indivíduo que busca viver em paz, quem vive ou adora viver em paz, sem conflitos. Infelizmente, os pacíficos são a minoria, tá ali, ó. Infelizmente, os pacíficos são a minoria. Presta atenção. Disse de quem vive ou busca viver em paz, tranquilamente, e expressa paz, tranquilidade, concórdia, protesto pacífico. O que você entende ali? Que o pacífico, ele vai protestar sobre alguma coisa que tiver errada, ele vai reclamar os seus direitos. Ele não vai levar prejuízo de governante, de religioso, não. De forma pacífica, ele vai reclamar os seus direitos. Porque isso está na essência dele. Nós precisamos entender a diferença de passivo e pacífico. Que não discute ou aceita sem discutir ou contestar. Quando o pacífico ele é acusado de alguma coisa, ele vai discutir, ele vai contestar, ele vai reclamar os seus direitos, porque ele sabe que ele tem direito de contestar de alguma calúnia que estão inventando contra ele, de alguma fofoca que inventaram contra ele. Então ele vai discutir sim, mas é uma discussão pacífica. Então aqui você entende o que é ser verdadeiramente, aqui você consegue entender o que é ser pacífico. Agora, vamos tentar aqui entender o que é ser passivo. Presta atenção aqui. Passivo é um adjetivo atribuído a algo ou alguém que sofre ou é alvo de uma ação provocada por outra pessoa. Presta atenção. Ele está relacionado com o fato de uma pessoa não realizar ou fazer coisa por si mesma, ou seja, ela não se defende. Inventaram uma calúnia contra ela, inventaram uma fofoca contra ela e ela não se defende. Ela sabe que tudo aquilo que inventaram contra ela não é verdade, é mentira. Inventaram tudo aquilo para destruí-la, para assassinar sua reputação, para envergonhá-la ou para envergonhá-lo. E ele simplesmente não reage. Por que ele não reage? Porque ele não tem coragem de reagir. Ele não reage porque ele é frouxo, ele é covarde, por isso ele não reage. Ele não consegue entender que a covardia dele atrai a violência. O pacífico entende perfeitamente isto. E se ele não se defender, ele vai atrair a violência. O passivo não.
Por isso o passivo, ele não é respeitado, por isso o passivo, ele é caluniado, por isso o passivo, ele está sempre deixando as pessoas investirem contra ele, inventarem fofoca contra eles. Tá, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Vamos agora para a Bíblia. Nós estamos aqui em Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Estevão, o primeiro mártir da igreja. Presta muita atenção nisso aqui. Aqui eu vou te apresentar uma acusação que os religiosos constituíram, erigiram contra o santo Estevão, homem de Deus, homem de oração, homem de vida consagrada, homem temente a Deus, que estava ali obedecendo verdadeiramente o que lia e o que o Espírito Santo mandava ele fazer, mandava ele executar. Presta bem atenção no que os religiosos inventaram contra Estevão. Então, Estevão, homem cheio de graça e de poder, realizava feitos extraordinários e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Preste atenção. Então subornaram alguns homens para que dissessem: nós o temos ouvido proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitando o povo, os líderes religiosos e os escribas investiram contra ele, prenderam-no e o levaram ao sinédrio. Então apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de proferir palavras contra este santo lugar e contra a lei. Porque nós o temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Ou seja, ele estava falando a verdade. Mas eles não podiam aceitar porque eram os religiosos. Eles ignoravam o que estava escrito na palavra e viviam segundo o desejo dos seus próprios corações. E todos que estavam sentados no sinédrio, fixando os olhos nele, viram que o seu rosto era como o de um anjo. Preste atenção. Todos que estavam sentados no sinédrio olhavam para ele e viram que ele parecia um anjo, ou seja, um santo homem. Eles viam que verdadeiramente era um homem de Deus. Olhando para ele, é o que eu sempre digo, o crente, ele é conhecido pela face. Não é pela semântica, não é pela gramática, não é pelo carro, não é pela roupa, não é pela aparência. Não, é a face. Porque por meio do crente verdadeiro, que dele sai energia positiva, a radiofrequência dele, que é a linguagem corporal dele, é uma energia boa. E isso não dá para esconder. Então eles viam que verdadeiramente era um santo homem de Deus. Mas vamos voltar lá para você ver que Estevão estava ali sendo acusado, mas ele se defende. Por quê? Porque ele se defendia, porque ele é pacífico. Quem cala consente. O próprio Jesus nos ensinou isso na sua palavra, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Jesus sempre se defendeu dos escribas, dos fariseus e dos saduceus. Sempre se defendeu. Por que a igreja hoje não se defende? Vamos lá. Vamos lá na defesa de Estevão. Capítulo 7. Tá aqui. Tá aqui, ó. Então, o sumo sacerdote perguntou: tudo isso é verdade? Olha a defesa dele, olha como é que o homem conhecia a verdade, manuseava muito bem o Antigo Testamento, cheio de poder, cheio de inteligência e cheio de sabedoria. E os homens queriam destruí-lo, porque o invejavam. Não podiam vencê-lo, porque o Espírito Santo de Deus estava nele, habitava com ele. Então vamos lá. Então Estevão respondeu: irmãos, pais, ouve. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando ele estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã.
E disse: sai da tua terra e do meio dos teus parentes, e vai para a terra que eu te mostrarei. Então saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Depois que seu pai morreu, Deus o trouxe de lá para esta terra em que agora habitais. E aqui não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria essa terra como posse, e depois dele a sua descendência, quando ele ainda não tinha nenhum filho. Pois Deus afirmou que a descendência dele seria peregrina em terra alheia e que a escravizariam e maltratariam por 400 anos. Mas eu punirei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. Depois disso, eles saíram e me cultuaram nesse lugar, e deu-lhe a aliança da circuncisão. Assim Abraão gerou Isaque e o circuncidou ao 8º dia. E Isaque gerou Jacó, e Jacó gerou os 12 patriarcas. Os patriarcas, movidos por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou de todas as tribulações e deu-lhe graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e sobre toda a sua corte. Houve então fome e grande tribulação em todo o Egito e em Canaã, e os nossos pais não achavam alimento, mas, tendo ouvido que no Egito havia trigo, Jacó enviou nossos pais para lá pela primeira vez, e na segunda vez José se revelou a seus irmãos, e a sua família foi conhecida pelo Faraó. Então José mandou chamar seu pai e Jacó e todos os seus parentes, 75 pessoas, e Jacó desceu ao Egito, onde morreu. Então aqui você vê ele se defendendo. Isso aqui tudo é ele se defendendo. Ele está se defendendo de forma brilhante, um homem cheio de inteligência, cheio de sabedoria. O homem era livre aqui, ó, no intelecto. A sua liberdade está aqui no seu intelecto. Se você é livre no seu intelecto, essa liberdade será explanada, essa liberdade será vista. Esta liberdade é como um crisol, todos verão, e alguns irão te acusar, como estão acusando Estevão. Olha o 51. Os homens teimosos, e é ele falando, é Estevão mostrando quem são os homens que estão acusando ele, ou seja, ele está se defendendo. Homens teimosos e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram os vossos pais, assim também fazeis. Que profeta vossos pais não perseguiram? Mataram até mesmo os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual agora vos tornaste traidores e homicidas. É na cara, ele está falando na cara, na face dos homens. Vós que recebeste a lei por meio de anjos, não aguardastes. Ouvindo isso, eles se enfureciam no coração e rangiam os dentes contra Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus, e disse-lhe: vejo o céu aberto e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ou seja, eles se defenderam. Vem aqui. Você está entendendo? Por que você aceita ser acusado e você não se defende? Por que os religiosos dentro da igreja estão te acusando e você não se defende, você se cala? Quando você se cala de uma acusação, você consente a acusação. É importante que você aprenda que Jesus sempre se defendeu, e Estevão está imitando o seu mestre Jesus Cristo. Estevão aqui está verdadeiramente mostrando que ele é um didáscalo de Jesus. E o que é ser um didáscalo de Jesus? É imitar os seus atos, as suas ações, a sua cultura, o seu caráter, a sua ética e a sua moral. É a nossa obrigação imitar Jesus. Quando você não se defende dos religiosos que estão tentando te matar espiritualmente falando, estão tentando te matar
intelectualmente falando, estão tentando assassinar o seu nome, assassinar a sua reputação, dizendo que você é um falso crente, dizendo que você é um falso filho de Deus, e você se cala. De onde foi que você tirou isso? Eu sei de onde você tirou. Eu sei. Da tradição dos homens. Tu tirou isso da tradição dos homens, você passou a imitar o seu pastor, você passou a imitar o evangelista da sua igreja, você passou a imitar o presbítero da sua igreja, você passou a imitar o diácono da sua igreja. Aquela cultura religiosa que impera dentro das igrejas, aquilo ali não tem nada a ver com o evangelho bíblico, aquilo ali não tem nada a ver com o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, aquilo ali é a tradição dos homens e Jesus denuncia isso. O nosso dever é imitar Jesus Cristo. Para de ser acusado e não se defender. Quem cala, consente. Toda vez que você é acusado e você não se defende, você está revelando que você não conhece o seu mestre, que você não tem intimidade com o seu mestre, que você não tem relacionamento com o seu mestre, que você não conhece o Antigo Testamento, que você não conhece o Novo Testamento. Você não conhece. Você segue cegamente o seu mestre. Quem é o seu mestre? Não é Jesus, é o teu pastor. É necessário você entender que nós devemos sim respeitar as autoridades eclesiásticas, sim, devemos. Mas o nosso prisma principal é imitar Jesus Cristo que morreu por nós. Se tem alguém dentro da igreja não imitando Jesus, o teu dever é denunciar. Denunciou. E eles estão te resistindo. Agradeça o tempo que ficou ali e vá para uma igreja onde você vê verdadeiramente um homem que está ali verdadeiramente em Cristo Jesus. Eu espero que esse conteúdo possa te ajudar, possa contribuir com a tua vida. E não esquece de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá. Tchau.